Gente, hoje nós estamos dando continuidade numa série chamada Essência. É uma série que começamos no início das nossas reuniões aqui na nossa comunidade local, para, de fato, poder fundamentar pilares essenciais na nossa caminhada enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, nós não estamos aqui fundamentando um tipo de igreja. Nós estamos fundamentando a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, precisamos olhar para a palavra para entender quais eram as marcas dessa igreja que se reúne lá no primeiro século, para que possamos, com base nesses princípios, fazermos então um paralelo para os nossos dias, para que possamos caminhar, avançar como igreja hoje, contra as portas do inferno, sem corromper o que Deus nos orienta em sua palavra para sermos como uma comunidade na fé. Amém? Então, nós tivemos alguns episódios até aqui, nós estamos observando 14 marcas da igreja de Atos no capítulo 2, versículo 42 ao 47. E hoje nós avançaremos para mais uma delas, onde nós vamos falar sobre um tema muito específico, muito necessário para nós enquanto comunidade. Amém? Você tá empolgado para a gente abrir a palavra de Deus? Pega aí a sua Bíblia. Se você trouxe ela de papel, pega ela. Se você não trouxe ela de papel, pega aí teu celular, mas te encorajo a trazer Bíblia de papel para a igreja. Amém, gente? Pega ela assim e diga para si mesmo, essa é a palavra de Deus. Eu sou quem ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para os meus caminhos. Passará céus e terra, mas essa palavra jamais passará. E nada, absolutamente nada, vai impedir que ela se cumpra na minha vida. Aleluia. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Eu gosto de fazer essa confissão recorrentemente para que falemos para nós mesmos o que está diante de nós. Esse não é apenas um texto bíblico, eu não estou aqui para palestrar sobre um livro para você. Eu estou aqui para compartilhar da palavra viva de Deus, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de dividir juntas e medulas, aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. E se você está pronto para receber essa mensagem nessa manhã, nós cremos que ela cumprirá o propósito para o qual ela será enviada. Amém? E ela diz que ela não volta vazia. Então vamos lá para Atos no capítulo de número 2, verso de número 42. Hoje estou lendo na NVI esse trecho junto contigo, só para que a gente possa se situar aqui na leitura. Geralmente leio na NAA, algumas vezes na NVT. Hoje vamos para a NVI, porque eu gosto do que essa versão traduz para o ponto que a gente vai observar hoje, nessa manhã. Amém? Fica comigo, olha para mim, eles estão arrumando aí os projetores, mas se concentre em mim aqui, por gentileza. Amém? Vamos lá, Atos 2, 42, a Bíblia diz: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Até aqui, meus irmãos, nós já observamos várias marcas, 6 ou 7, não me recordo de cabeça, mas agora a gente vai avançar para que a gente possa observar mais uma característica dessa igreja que se reunia ali em Atos, no capítulo 2. Não que eu me escute, mas eu estou me escutando menos hoje. Eu não sei se está bom o som. Está chegando bem aí para vocês no fundo? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Então, beleza. Não preciso me escutar. Vamos lá. Não que eu consiga, né? Mas, amém, um dia a gente vai conseguir ter um retorno. Glória a Deus. Vamos lá. Agora, meus irmãos, verso 44. A Bíblia diz que todos os que criam mantinham-se unidos. Repita comigo, unidos. A Bíblia continua dizendo que eles também tinham tudo em comum. Mas eu quero fazer um parênteses para focar no primeiro trecho desse versículo, porque essa segunda característica deles terem tudo em comum tem muito a ver com a expressão voluntária da generosidade dos irmãos. E essa marca nós observaremos no próximo domingo. Mas hoje eu quero focar com você aqui a respeito da singularidade, da unidade pela qual os irmãos viviam. A Bíblia diz que todos, repita comigo, todos os que criam. Tem alguém que crê aqui? A Bíblia diz que todos os que criam mantinham-se
unidos. Aleluia. Que palavra poderosa, irmãos. Isso aqui já deveria nos ensinar muitas coisas, especialmente num tempo de tanta divisão que nós temos visto hoje na nossa sociedade e também enquanto igreja. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas primeiramente nós precisamos entender o valor que há nessa perseverança que eles tinham em manter-se em comunidade, em manter-se em uma vida de comunhão. Nós vamos falar sobre unidade hoje. E vamos falar sobre unidade dentro desse prisma eclesiológico. Não estamos falando de um tipo de unidade de um clube social. Você pode ter agrupamentos sociais que visam interesses em comum e afinidade de grupos sociais e não tem problema nenhum. Mas quando nós estamos falando da Igreja de Jesus Cristo, o prisma é diferente. A gente está falando a partir da ótica de Cristo Jesus. E na unidade da Igreja de Cristo Jesus, tem pessoas muito diferentes. Lá fora, é natural que, em muitos contextos, a gente forme grupos por interesses em comum, por afinidade, e é natural. Agora, na Igreja de Jesus, nós somos convocados a caminhar em unidade com gente diferente. Eu vou te falar que é maravilhoso isso, porque isso nos estica. Isso nos torna pessoas melhores. Eu tenho conversado com a minha esposa ao longo dos últimos tempos a respeito do quão maravilhoso é ser parte de uma igreja, né? Tem problema demais, mas é maravilhoso, o privilégio é maior. Antes de eu ser crente, eu olhava e pensava, mas gente, que deve ser difícil demais, né? Viver junto com pessoas que estão ali, todo mundo tentando se esforçar para cumprir algumas regras. Eu pensava que cristianismo era isso. Mas quando eu me vi dentro de uma vida em comunidade, mesmo com os muitos desafios, eu parei para pensar, cara, as pessoas que estão lá fora, assim como eu um dia, não fazem ideia do quão maravilhoso é viver em comunidade. Gente, a gente está numa cidade onde as pessoas não conseguem olhar nos olhos umas das outras na rua. A gente está numa cidade que as pessoas não têm tempo umas para as outras. E quando elas se deparam com uma comunidade que expressa Cristo Jesus, Cristo que nos faz olhar para o outro sem visar um interesse pessoal, Cristo que nos faz olhar para o outro da mesma forma como para aqueles que talvez nós temos uma afinidade maior e nos que temos uma afinidade menor, nos que pensam talvez como nós em um determinado ponto, nos que pensam diferente em outro determinado ponto. Como pastor, eu posso falar para você que no ponto de vista teológico, muitas vezes as nossas diferenças tentam nos separar, mas eu tenho me esforçado junto com muitos irmãos em Cristo para gerarmos mesa de comunhão entre pastores. E talvez a questão teológica não seja tão divisória para você hoje. Talvez você esteja no começo da caminhada, na sua caminhada na fé, ou talvez você tenha crescido em maturidade nesse ponto, ao ponto de conseguir lidar bem com pessoas que creem em alguns pontos diferentes que você, a respeito da soteriologia, a respeito dos dons do Espírito, eu não sei. Mas a verdade, irmãos, é que nós temos como igreja sofrido muitas sequelas a respeito do tipo de polarização que nós temos na nossa sociedade. Por isso hoje eu quero olhar junto com você para a palavra, para que a gente encontre a provisão que Cristo nos dá nela, para que tenhamos a sabedoria e para que venhamos a valorizar o privilégio que é viver com gente que pensa diferente. Olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado. Tem gente que pensa diferente de você aí. Agora, o que nos mantém juntos? Por que a gente está aqui sentado numa mesma mesa? Por que a gente está aqui em comunhão? Porque Cristo é a provisão para que esse elo permaneça forte. Cristo é o nosso elo. E nós somos gerados por Cristo para vivermos em comunidade. E eu acho interessante que essa palavra comunidade, ela é a junção de duas palavras. É interessante. Com unidade. A palavra comunidade, que é o que a gente busca viver aqui, ela é uma junção da palavra com unidade. Então não tem como falar sobre unidade, especialmente nesse prisma comunitário da Igreja de Jesus, sem falar sobre uma vivência comunitária de fato. E nós fomos chamados para vivermos em relação uns com os outros. Olha para Gênesis no capítulo de número 2, verso 18, a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Nem precisa abrir comigo, mas apenas acompanhe meu raciocínio aqui. Não é bom que o homem esteja só. Eu farei alguém que o ajude e o complete.
Irmãos, para pensar comigo, Gênesis 2, a humanidade ainda não havia caído. Ainda não havia pecado. O pecado acontece em Gênesis no capítulo 3. Então, em outras palavras, o cenário ali era um cenário de perfeição. Deus ele havia criado todas as coisas, ele havia preparado o cenário para a criação do homem, e quando ele cria o homem, mesmo num cenário onde não faltava nada no mundo físico, naturalmente falando, para que o homem pudesse viver em plenitude com Deus, Deus olha para o homem e fala, ainda está faltando alguma coisa. O outro. Está faltando alguém para que este homem possa partilhar das maravilhas que é viver comigo. Então, nós sabemos que Deus cria Eva, Deus forma Eva a partir de Adão. E ao soprar esse DNA comunitário em Adão, Deus está compartilhando a sua identidade plural. Porque, embora Deus seja um, ele nunca esteve sozinho. O nosso Deus é 3 em 1. Embora ele seja um, ele sempre esteve acompanhado. Então, quando ele nos cria, ele compartilha conosco essa essência comunitária. Irmãos, em outras palavras, o homem não foi criado para viver em solidão. Não precisamos nem ser crente para entender isso. Olha para os regimes penitenciários. Olha para um regime numa solitária. Por que essa é a maior punição dentro de um regime penitenciário? Você já parou para pensar nisso? Que quando eles pensaram numa estratégia, elaborar uma estratégia de punir mais severamente alguém dentro de uma prisão, eles decidiram isolar essa pessoa. Porque a maior punição que nós podemos enfrentar na vida é vivermos sozinhos. Porque o homem não foi criado para isso. A gente foi criado para relacionamento. A privação da socialização é uma das mais severas punições que um ser humano pode sofrer. Não à toa, até hoje, nós vivemos sequelas do período pandêmico que passou. Não à toa, até hoje, tem pessoas presas, aflitas em suas emoções, porque ainda não aprenderam a se relacionar novamente depois daquele período. Vai sofrer sequela mesmo, porque a gente foi criado para estar junto. Agora, para estar junto como igreja, tem muitos desafios. Para viver em comunidade, embora tenha seu valor, também tem o seu preço. E eu não sei qual foi o motivo que te fez chegar aqui nessa manhã. Talvez você tenha chegado aqui por convite de um amigo. Talvez você tenha chegado aqui porque você viu um post no Instagram. A verdade é que muitos motivos podem ter feito você chegar aqui. Mas existe um motivo que certamente é necessário para te fazer ficar, que é um senso de pertencimento. Se sentir pertencente a uma família. Afinal de contas, é o que a gente sempre fala aqui. A igreja não é apenas um lugar para você frequentar domingo. Igreja é uma família para você pertencer. Essa sempre foi a vontade de Deus para nós. Nós nascemos para pertencer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você nasceu para pertencer. Amém. Porém, irmãos, como sabemos, até mesmo nas nossas relações com a nossa família de sangue, que viver em família tem seus desafios. E eu vou te falar que eu acredito que é isso que traz emoção, que traz tempero, né? Para as nossas relações familiares, para os nossos natais, para as nossas festas de família. Na nossa casa, por exemplo, né, minha esposa sentia falta de briga na minha família quando tinha Natal. A gente namorava e aí a gente começou, né, tem isso, né, tipo, a gente vai passar parte do Natal na casa de um e outra parte no do outro. Tem isso, né? E aí, a família dela é uma família mais tradicional, que tipo, né, a galera tradicional no sentido de comum, né? As pessoas brigam umas com as outras, sempre tem um barraco acontecendo, né? E aí, algumas vezes, a tia que começa a ofender alguém, enfim. Aí, gente, a gente ia pra nossa casa, né, depois, e aí, desculpa, nossa casa não, pra casa da minha família. E aí lá, tem um espírito de paz que paira sobre a minha casa lá, que, cara, é muito difícil alguém estar brigado com alguém. Os meus avós estavam lá, os meus tios todos sentados assistindo Chaves, dando risada.
né, assistindo qual é o negócio, a virada lá do Roberto Carlos. 50 anos do Roberto Carlos, assistiu 30 vezes 50 anos do Roberto Carlos, de carreira dele. Tava todo mundo em paz. Aí minha esposa falava, gente, mas o que tá falta? Vocês não brigam? É porque esses desafios, eles são inerentes às relações familiares. O que seria dos nossos natais sem ter o tio do pavê, sem ter a tia para perguntar se você está namorando? Faz parte. Agora, mesmo em meio aos desafios que nós temos nas nossas relações familiares, família não deixa de ser família. Porque família você não escolhe. E o que você precisa fazer então? Aprender a ser parte dela. Você precisa aprender a lidar e a superar os desafios. Da mesma forma, a igreja, irmãos. Inclusive, você pode até escolher a igreja que você faz parte, mas você não escolhe os membros dela. E por não se dispor a lidar com as dificuldades nas relações, muitas pessoas ficam procurando a igreja perfeita, sem se dar conta de que somente o fato dela ter pisado lá, a igreja já não é perfeita. Então eu quero olhar com você para um texto que vai nos ajudar muito a observarmos como que a gente pode lidar com as dificuldades e com os desafios. Desafios, inclusive, extremos na relação comunitária. Eu estou falando com você como um membro do corpo de Jesus, como uma parte do corpo dele que está em operação hoje nessa terra, chamado igreja. Você faz parte da família de Deus. Eu e você somos parte de uma mesma família. Agora, como é que a gente lida com isso? O que a gente precisa ter em comum para superar os diferentes desafios? Poderíamos fazer uma série só sobre isso. Mas hoje eu quero focar com você no alicerce principal que deve pavimentar as nossas relações. Você está comigo? Me ajuda a pregar, gente, que eu tô com muito sono. Vou dormir essa noite. Mas vai dar certo, fica comigo. Você pode me responder com os seus améns. Se tiver uns 10 canelas de fogo para me acompanhar, me ajuda demais. Obrigado. Acho que tá bom, eu não vou conseguir tomar enquanto eu prego aqui. Mas vamos lá. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 9. Mateus 9, 9. Minha esposa ia pregar hoje. Mas aí a gente decidiu que era melhor que eu pregasse, não porque eu prego melhor que ela, porque ela prega muito bem e, inclusive, muitas vezes melhor do que eu. Nós somos parte diferente do mesmo corpo, né? Tem a beleza de ser diferente. Ela tem uma parte na edificação dessa igreja que eu não tenho. E amém. Só que o que acontece? Eu vou viajar daqui 2 semanas, né? Daqui 2 semanas. Gente, eu quero até compartilhar algo no meu coração. Eu fui convidado pelo pastor Tel Hayashi a fazer uma viagem que ele, como líder, representa aqui no Brasil, para Israel. Uma viagem que a gente vai passar 12 dias lá com pastores. E fui convidado, não vou pagar nada, de graça a viagem. Então vamos lá, eu vou viver boas experiências e voltar para partilhar com a igreja. E eu vou estar 2 domingos fora. Então minha esposa falou, prega, até quando você puder você viajar, porque você vai ficar 2 semanas fora e aí eu vou pregar. Então, por isso você está tendo me aturar um pouco com sono hoje aqui, mas tem propósito e eu creio que você vai ser edificado nessa manhã. Mateus 9, 9. A Bíblia diz, enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Até aí. Meus irmãos, na pequena família que Jesus formou com os seus discípulos, haviam especialmente 2 pessoas que jamais se escolheriam. A primeira delas nós estamos vendo nesse texto aqui, que é o Mateus. Agora, deixa eu contextualizar um pouco para você sobre quem era Mateus. Alguns sabem, talvez outros não, mas Mateus era publicano. E os publicanos eram os mais odiados, traidores da nação.
Quando o Império Romano ocupava um lugar, eles dominavam o povo e começavam a cobrar impostos através desses cobradores de impostos chamados publicanos. Eram judeus, ou seja, ele era parte do povo que foi dominado pelo Império, mas ele virou a casaca para que ele pudesse então cobrar impostos do seu próprio povo. Ele foi seduzido pelo Império para poder extorquir o seu próprio povo. Inclusive, em muitos contextos ali, quer dizer, dentro daquele contexto, muitos eram vistos, de fato, como ladrões, porque eles abusavam da sua função e extorquiam o povo, cobrava além do que era a medida. Então, eles eram vistos pelo seu próprio povo, né, pela nação de Israel ali, pelo povo judeu, como traidores. Está comigo aqui? Então, Mateus, no ponto de vista contextual, cultural, ele era um traidor diante do povo de Israel. Amém? Está comigo até aqui? Agora, apenas um outro exemplo para você, tem um outro publicano muito conhecido na palavra, que é Zaqueu. Zaqueu, ele não apenas é um publicano, mas a Bíblia diz que ele é chefe dos publicanos. E a gente vê Jesus indo na casa dele. A gente vê Jesus indo comer na casa dele. A gente vê Jesus indo sentar com ele à mesa. Então, Jesus, ele sempre fez questão de aproximar-se de pessoas que os religiosos da época jamais se aproximariam. Mas Jesus, ele fez questão de se aproximar de diferentes pessoas que os religiosos não se aproximariam. Por isso, a gente vê aqui a crítica dura a Jesus. Por que que ele come com pecadores? Por que que o mestre de vocês faz coisas que nós jamais faríamos? Jesus, ele permitiu-se se aproximar de uma prostituta que foi trazida até ele. Jesus, ele tocou em leproso. Jesus comeu com publicano. Mas além disso, meus irmãos, Jesus, ele fez questão de trazer para o seu time, para a sua pequena família na fé, alguém que jamais se assentaria na mesa com um publicano. Além desse povo de Israel já ter uma cultura muito nacionalista, naquele contexto existia também um grupo ainda mais extremo nessa defesa, que eram os zelotes. Os zelotes, eles tinham um pensamento parecido com os fariseus. Eles se dedicavam, eles se declaravam zelosos pela nação e por isso eles carregavam esse próprio nome. A origem desse povo prende-se ao movimento político judaico do primeiro século, que incitou, que provocou o povo da Judéia a rebelar-se contra o Império Romano. Então você entende que o Império Romano estava dominando sobre a nação de Israel, e aí existia aquele grupo, aquele movimento que tentava, com mãos armadas, na espada, libertar a nação de Israel. E a gente vê que dentro da família de Jesus existia um zelote chamado Simão. Como é que faz agora? Um traidor e um defensor da nação, juntos na mesma mesa. Como é que faz para esse povo viver sem o zelote matar o publicano? Porque eles estavam em extremos opostos da sociedade, gente. O que está acontecendo aqui na mesa de Jesus é um milagre. Um milagre que a gente precisa identificar. Porque os milagres, eles não são somente, nesse ponto de vista, provas sobrenaturais, físicas, visíveis, de alguém sendo curado, como os leprosos que Jesus curou. Mas tem milagre para um judeu zelote e um judeu publicano se sentarem na mesma mesa. Você está entendendo isso? Você está comigo aqui? Tais pessoas jamais se assentariam juntos na mesma mesa. São pessoas que jamais se escolheriam, a menos que algo sobrenatural acontecesse. E foi exatamente isso que aconteceu. Na mesa de Jesus, e somente na mesa de Jesus, naquele contexto, Mateus, o publicano, e Simão, o zelote, podiam então se assentar porque eles tinham unidade. Repitam comigo, unidade. Eles tinham uma unidade de causa, chamada Cristo Jesus. E um dos maiores desafios do nosso tempo é a tal polarização que nós vemos dividindo não apenas o nosso país, irmãos, mas em muitos contextos, as nossas igrejas. Isso é lamentável diante da forma como Cristo Jesus caminhou com os seus.
Porque ele foi capaz de unir pessoas diferentes. E se nós não conseguimos, tem alguma coisa de errado. Eu não quero entrar nos pormenores das diferenças que muitas vezes são necessárias que sejam alinhadas, porque a gente precisa alinhar algumas perspectivas em relação a essas diferenças. Existem coisas que precisam ser ajustadas em nós. A Igreja de Jesus recebe todo mundo, mas não aceita tudo. Ela recebe todos, mas ela não aceita tudo. Tá comigo? Mas hoje o foco aqui é olhar para a provisão. O que faz a gente conseguir se assentar um com o outro? Nas últimas eleições, se a gente olhar 22, gente, eu conheço muitos pastores, tenho muitos amigos de muitas igrejas diferentes, e foi, assim, catastrófico o resultado pós-eleitoral em muitas igrejas. Muitos irmãos se dividindo, gente da mesma família se afastando e saindo, né, da mesma comunidade porque tinham opiniões diferentes do ponto de vista político. Mas seria impossível, irmãos, que uma obra que começou com 12 pessoas alcançasse bilhões de pessoas durante os últimos 2000 anos, se diante de tantas diferenças, aqueles 12 não estivessem unidos por algo muito maior, chamado Espírito Santo. Porque nós podemos ter ideias diferentes, mas se nós temos o mesmo ideal chamado Cristo, nós precisamos confiar que nele nós encontramos provisão para isso aqui. Para olhar para o outro como Cristo vê o outro, e não como eu, nos meus ideais humanos, carnais, caídos, vejo o outro. A gente precisa aprender a olhar para o outro como Cristo vê o outro. Você tem direito de ter suas opiniões. Você tem todo o direito de ter as suas opiniões, mas se na sua cabeça as suas opiniões estão acima do valor da vida, você precisa hoje se arrepender dessa idolatria política diabólica. É duro que eu vou falar aqui hoje, irmãos, mas como um pastor de uma comunidade local, nós precisamos. A gente não pode abrir mão daquilo que nos une, em detrimento de coisas que tentam nos dividir. Se a sua ideia se sobrepõe ao valor humano, ela vale menos do que lixo. Porque Cristo vê o valor da pessoa que está do seu lado, antes de ver as diferenças que nós temos um com o outro. E a gente precisa olhar para o outro como Cristo olha. E sim, nós precisamos de representantes que façam boas políticas públicas, dignas, justas, que protejam a família, que protejam a vida, os órfãos e as viúvas, os pobres e os vulneráveis, mas Igreja do Senhor, escuta isso. Muito mais do que isso, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que estejam mais dispostos a ganharem vidas do que ganharem debates. Porque uma boa gestão pública, embora muito necessária, jamais será capaz de mudar o maior problema da humanidade, que é o coração corrompido, que é a natureza pecaminosa do homem. Como portadores dessa palavra, nós precisamos aprender a lutar com as armas certas, irmãos. Não podemos abrir mão daquilo que é capaz de salvar pessoas. O Evangelho de Cristo Jesus, e somente o Evangelho, é capaz de redimir, é capaz de transformar, é capaz de salvar o homem. Só que para isso você vai precisar ser radical demais, ao ponto de ter disposição para sentar na mesa com gente diferente. Foi isso que Cristo fez e foi nessa mesa que Cristo alcançou os corações de pessoas que os religiosos jamais conseguiriam alcançar. Empatia pelo outro, empatia pela vida do outro. Ah, irmãos, que tempo horrível nós vivemos. Lamentável. Mas como Igreja do Senhor, nós precisamos ser uma resposta para o mundo. Nós não podemos, irmãos. Nós temos um prisma diferente. Nós temos uma cosmovisão. A gente tem uma visão de mundo cristocêntrica. A gente precisa enxergar diferente.
A gente precisa enxergar o que as pessoas não estão enxergando nesses debates, que estão muitas vezes hoje como arenas daquela época do Império Romano, onde as pessoas entravam para matarem umas às outras. A gente precisa olhar diferente para isso, irmãos. Você está comigo ainda? Nós precisamos muito mais do que ter razão. Nós precisamos aprender a amar quem nos odeia. Isso é forte, mas muito necessário. Afinal, é justamente por amarmos uns aos outros que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. É isso que está escrito lá em João, no capítulo 13. Jesus está prestes a voltar para os céus e ele reúne os seus discípulos e ele está dando instruções. E ele fala para os seus discípulos: vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. É nessa relação fraternal, ainda que diante das muitas diferenças, que nós revelamos ao mundo o que a gente viu em Cristo. Porque o natural é divisão, irmãos. O natural é separação. Mas se alguém pode olhar para a gente e falar: cara, esse cara pensa muito diferente de mim, mas ele consegue me amar. Que tipo de coisa ele viu que mudou a mente dele? Você está comigo ainda? Na mesa de Jesus tinha um zelote e um publicano. Eles jamais escolheriam um ao outro, mas foram escolhidos pelo mesmo Senhor. Extremos opostos politicamente, ceando juntos, porque Cristo estava na mesa deles. Agora, se nas nossas igrejas as diferentes opiniões que tentam nos separar falam mais alto do que a fé que deveria nos unir, eu te pergunto: será que Cristo está entre nós? Será que a gente realmente entendeu o que é seguir Jesus? Irmãos, a mesa de Jesus nos impulsiona a olharmos para o lado, enxergar valor no outro, ainda que diante das diferenças. Só dessa forma a gente vai conseguir viver unido. Sabe por quê? Tem um exemplo que um irmão, ele falava na nossa antiga igreja, que me ajuda a ilustrar hoje, nessa manhã. Minha mão tá vermelha, que eu dei soco aqui. Eu fiquei um pouco com a raiva santa. Que ajuda a ilustrar o que é unidade. Imagina que você tem um saco de batata, com 12 batatas no saco. Um saco de batata com 12 batatas é uma reunião de batata. Mas não são necessariamente batatas em unidade. O que representaria essas batatas em unidade? 12 batatas unidas é uma união de batatas, mas 12 batatas em unidade são 12 batatas amassadas, misturadas. Porque como corpo de Cristo, nós somos parte um do outro. A gente não apenas se reúne no mesmo lugar. Paulo fala aos Efésios que nós somos parte do mesmo corpo. Então, eu pertenço a você e você pertence a mim. Quando a gente entende o que é unidade, a gente consegue compreender. Cara, talvez a grande questão é que eu seja o nariz e eu estou olhando para o dedinho. E eu quero que o dedinho seja nariz, mas o dedinho é dedinho. Você está entendendo? Mas como nós estamos conectados, interligados pelo sangue de Cristo que nos uniu na cruz, nós temos nele a provisão necessária para que a gente continue funcionando, operando, unidos como corpo de Cristo. Esse é o nome da nossa igreja, United. Nós somos unidos. E a gente vai lutar por unidade, não apenas aqui, mas nas nossas igrejas em todos os lugares. Amém, irmãos? Glória a Deus. Só que para isso, para que sejamos uma comunidade unida, nós precisaremos abrir mão de algumas preferências. E eu vou compartilhar pelo menos 3 com você, para que você saia daqui com algo prático. Primeiramente, nós precisamos abrir mão da preferência de se relacionar somente com quem se parece conosco. Porque comunidade transcende personalidade. Esse é o ponto número 1. Comunidade transcende personalidade. No contexto de Atos 2, por exemplo, haviam não somente diferentes personalidades, mas pessoas de diferentes nacionalidades. Mas todos eles tinham uma única linguagem: Cristo, Jesus.
Ser igreja não é se fechar num grupinho de pessoas que você se identifica mais. Mas é conseguir olhar para alguém muito diferente de você e entender que você é um com ele, porque vocês são partes diferentes de um mesmo corpo. E a comunidade, a igreja de Jesus em unidade, é a pluralidade de Deus em ação, irmãos. E unidade, porque unidade é diferente de uniformidade. Muitas vezes a gente tem um ideal de que ser unido é todo mundo pensar igual, se vestir igual, andar igual, falar igual. É natural que nas nossas relações a gente comece a partilhar dessa influência e sejamos, né, moldados uns com os outros, né? Então, quando a gente se reúne, a gente senta numa mesa, eu saio com uma parte do Rafa junto comigo e o Rafa sai com uma parte de mim, porque a gente compartilhou de comunhão, a gente compartilhou de relacionamento. Tudo bem, vamos te ver aqui. Rio de Janeiro presente, gente. United, Igreja Unida. Então, a uniformidade é todo mundo se vestir igual, falar do mesmo jeito, andar do mesmo jeito. Mas unidade, são pessoas diferentes, sendo capazes de estarem juntas. E a igreja de Atos 2, ela não era uniforme, mas ela era unida. Tinham pessoas de nacionalidades diferentes, diferentes línguas, diferentes etnias se reuniam ali. Irmãos, diferentes etnias, diferentes tradições, diferentes culturas, mas estavam unidos numa mesma linguagem celestial. Cristo Jesus. E porque essa igreja, ela não era uniforme, mas era unida, ela foi capaz de alcançar muitos povos. Porque uma igreja uniforme alcança só um tipo de gente. Mas uma igreja diferente, unida, alcança povos de todas as tribos e de todas as nações que serão representados diante do trono do Cordeiro Santo naquele dia glorioso. A Bíblia fala que ali, diante do trono dele, estarão povos de todas as tribos, de todas as nações. Agora, como terão se a gente quer muitas vezes se fechar no nosso clubinho e não dar espaço para ninguém diferente chegar? Talvez essa comunidade é nossa e não de Cristo. Quem está comigo ainda? Então nós precisamos primeiramente abrir nossa perspectiva para isso. Eu quero te fazer um encorajamento. Chama alguém muito diferente de você para tomar um café. Exercite a sua capacidade de ser um com quem pensa diferente de você. É desafiador. Você vai precisar exercer humildade, você vai precisar exercer compaixão, domínio próprio. É mais fácil ficar isolado. Porque no isolamento você não precisa perdoar. No isolamento você não precisa dar outra face. No isolamento você não precisa se entregar para amar o outro. Mas nós fomos chamados para viver isso aqui. E deixa eu te falar, tem problema demais nisso aqui, gente. É muito problema. Eu sei. Porque quase todos chegam para mim, né? Em algum momento. Mas a gente trata, a gente senta, a gente conversa e a gente busca resolver todas as coisas. Por quê? Porque a gente entende que o privilégio é muito maior que o preço. Toma café com alguém diferente de você. Número 2, nós precisaremos abrir mão de uma segunda coisa também. Da preferência de ficarmos na zona de conforto e não nos dedicarmos a puxar a cadeira para alguém do nosso lado, para alguém se assentar. Porque... Número 2, comunidade requer intencionalidade. Eu sei que tem gente que a gente conhece, parece que a gente conhece há 20 anos, né? Você conhecer alguém aqui agora, talvez, que você fala, puxa, parece que eu conheço essa pessoa há tanto tempo. Parece que sempre fui amigo dessa pessoa. Por quê? Porque existem relacionamentos que nascem a partir de uma identificação sobrenatural, assim. E que maravilhoso isso. Mas, para viver em família, para viver em unidade, a gente vai precisar se esforçar para se aproximar de alguém que, talvez naturalmente falando, a gente não se aproximaria. Porque talvez a gente não se identifica tanto assim. Mas isso é viver em família. É saber puxar a cadeira para alguém que talvez você nunca conversou, talvez você nem tenha interesse natural em se aproximar. Mas espiritualmente falando, sabendo que você faz parte de um mesmo corpo, você faz. Agora, por que eu digo que precisa de intencionalidade? Porque eles
exercitavam intencionalidade para isso. Repara o que está escrito em Atos 2:42, a Bíblia diz que todos se dedicavam. A Bíblia diz que todos perseveravam, em outras versões, como na King James. Você não precisa perseverar para nada que é fácil. Você persevera para coisas que exigem dedicação. Tem relacionamentos que a gente não precisa se dedicar tanto, cara. Pô, o John, eu amei esse cara desde a primeira vez que eu falei com ele. Ainda assim a gente trata de vez em quando, né? Mas a gente se ama. E é fácil amar o John. É fácil amar o John, né, John? É fácil me amar, John? Mais ou menos. Eu acho que é mais difícil pra você me amar, né? Porque eu sou mais chato. Mas tem relacionamento. Gente, tem gente que é difícil de amar. Tem gente chata. Eu sou, às vezes, chato para os outros. Eu tenho para minha esposa, principalmente. E ela também, para mim. Né? Nós somos chatos um com o outro, mas somos chatos há 10 anos juntos. Olha que maravilhoso. Um beijo. Não, 10 anos de casado, quase 15 anos juntos. 9 anos, né, de casado. Mas, enfim. É difícil amar o Lucas Ezo, gente. Quem concorda com isso? Ou lá na igreja. Brincadeira, é brincadeira. Eu pego ele porque ele... Pego ele pra brincar porque ele sabe que ele entra na brincadeira. Mas, gente... Quem vota nele? Brincadeira. Tem gente que é difícil de amar. Só que, quando a gente olha pra comunidade, a gente vê que eles estavam perseverando. Eles estavam dedicando, eles estavam depositando intencionalidade. A gente olha pra isso aqui e fala, tá... Se eles andavam em perseverança para estarem unidos, isso eu vou precisar fazer também. 1 João, no capítulo 4, a Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. E amar não significa você ter um sentimento maravilhoso, surreal sobre alguém, no sentido... Né, da tua alma. Mas amar, antes de tudo, significa se entregar, se doar, decidir se doar pelo outro. Deus tanto nos amou que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amar vai te custar algo. Vai custar teu tempo, vai custar a sua zona de conforto, vai custar o seu comodismo. Nós estamos fortalecendo nossos laços aqui, nessa manhã. Amém? Você está recebendo algo? Fica comigo que eu estou acabando já. Aleluia. Mas é justo que muito custe o que muito vale. Porque o sangue que nos une é maior do que os problemas que tentam nos separar. Aleluia. Por fim, irmãos, número 3. Para sermos uma comunidade unida, precisaremos também abrir mão da decisão de esperar que alguém faça algo por nós. Porque, número 3, comunidade é nossa responsabilidade. Vamos lá. Comunidade, primeiramente, nós falamos que transcende personalidade. Comunidade requer intencionalidade. E comunidade é nossa responsabilidade. Quando a gente olha para Atos no capítulo de número 2, a gente vê que eles não somente se dedicavam e perseveravam, mas todos faziam isso. Abre de novo comigo aí. Atos 2. 42. Consegue jogar aí? Tá ali. Tô olhando para a pessoa errada, né? Desculpa. A Bíblia diz... Vamos lá? Essa versão não está falando isso. Essa é provavelmente a NVT. É NVI? Joga na NVT, então. Por gentileza. Boa parte das versões estão como na NVT. Tá tudo bem. Você confia em mim que tá escrito todos na NVT, enquanto ela vai abrindo? Talvez você seja a NVT. A Bíblia diz que todos se dedicavam de coração. Esse versículo que diz todos, ele tem algo muito precioso aqui por detrás e há um mistério revelado. Esse todos significa literalmente todos. Isso significa que a igreja é o último lugar ao qual alguém deveria se sentir sozinho. Mas é um lugar em que também todos devem participar. A gente vê no começo, aqui de Atos 2, que Pedro se levanta e eles eram até então 120. Ele prega, a Bíblia diz que 3.000 se convertem. Imagina, agora eram pelo menos 3.120. Nós somos aqui, gente, nós temos aqui 120 cadeiras.
Estamos reunidos no andar superior. Aleluia, profético, glória a Deus. Agora imagina se chegam 3.000 pessoas. Como é que a gente faz para abraçar esse povo todo? Certamente eles tiveram alguma metodologia para conseguir abraçar esse povo todo. Mas, embora não saibamos exatamente o que é que eles fizeram, né, para conseguir fazer com que todo mundo estivesse junto, a essência do que está acontecendo aqui é muito precioso. E embora 3.000 pessoas foram acrescentadas, ninguém estava sozinho, porque a Bíblia diz que todos perseveraram. Isso aqui é fantástico. Isso aqui mostra que aqueles que foram acrescentados entenderam a importância de tomarem para si a sua responsabilidade. Talvez você chegou agora na igreja, mas você está ouvindo algo a respeito da sua responsabilidade. Mas é que é difícil acontecer, é quase impossível, pode acontecer, tá? Mas é quase impossível isso acontecer aqui, de você chegar e ninguém falar com você, ninguém pegar seu contato, ninguém te mandar uma mensagem. É muito difícil acontecer, pode acontecer, mas é bem difícil. Agora, enquanto cristão, você está ouvindo que você tem responsabilidade também. Que tal, ao invés de esperar alguém te chamar para tomar um café, você ser a pessoa que promove isso? Talvez você está aí falando, pastor, mas ainda não me chamaram para tomar um café. E eu te pergunto, quantas pessoas você chamou para tomar um café? O quanto você tem promovido essa unidade para o corpo? Porque você é parte importante desse corpo. E Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, verso 16, que ele, ou seja, Cristo, faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E olha só, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Quando cada parte do corpo coopera, todo o corpo cresce. Não apenas em tamanho, mas em saúde também. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Se você deixa de fazer a sua parte, porque Paulo está falando, cada parte, repita comigo, cada parte. Se der para abrir Efésios 4, 16, aí no telão, enquanto eu falo aqui, cada parte, ao cumprir a sua função específica, diga assim, eu tenho uma função, você precisa cumpri-la. Cada parte, ao cumprir a sua função, ajuda as demais a crescer. Ou seja, se você abre mão de fazer a sua parte, você não contribui para o crescimento do corpo. Você trava, você empaca o crescimento do corpo. Porque você tem responsabilidade. Eu não fico esperando o pastor fazer alguma coisa, enquanto você entende que você tem a responsabilidade de fazer algo pelo outro. Faça pelo outro que talvez ainda não fizeram por você. Exerça o seu papel no corpo de Cristo. Irmãos, o trilho pelo qual flui a comunhão na igreja de Jesus não é a afinidade, mas é o amor de Deus. É por isso que se Cristo deixa de ser o centro, já não é mais comunhão bíblica. Porque só se Ele estiver no centro, seremos capazes de fluir no seu amor. É por isso que aquela ideia de eu amo Jesus, mas não gosto da igreja, ela é mentirosa. Porque você nunca vai se parecer com Cristo se você ficar isolado. Cristo estava no meio da multidão, no meio do povo, e ninguém que decidiu seguir Jesus estava sozinho. O recebimento desse convite e a aceitação desse convite é pessoal. Mas todos aqueles que aceitam esse convite pessoal, olham para o lado e veem pessoas. Todos os discípulos que disseram sim para seguir Jesus, olhavam para o lado e viam outros. Eles não se escolheram, mas escolheram o mesmo Senhor. E porque eles escolheram o mesmo Senhor, eles tinham provisão para caminharem em uma unidade de causa. Meus irmãos, aquilo que tenta nos separar não é maior do que a fé que nos une. A gente não vai parar como igreja, nós não permitiremos, pelo sangue de Jesus, que qualquer coisa que tenta nos separar seja maior do que a fé que nos une. Vamos em Cristo sermos aperfeiçoados uns pelos outros. Porque, mais uma vez, a igreja é aberta a todos, mas não a tudo. E talvez você tenha um ideal que não precisa ser adaptado pelo outro. Talvez o seu ideal precise ser corrigido e você vai precisar do outro para te alertar sobre isso. Essa é a beleza de ser corpo.
Você é aceito por Cristo como você está quando você vem. Mas nessa caminhada, Jesus nos inspira a sermos aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento, ele vem na vivência comunitária. Porque eu não sou capaz de revelar Deus sozinho, eu preciso do outro para me mostrar quem Deus é. Essa é a multiforme graça de Deus. Ela é revelada através do seu corpo. Eu não carrego a revelação completa de Deus. Você não carrega a revelação completa de Deus. Mas quando a gente se une, Cristo é revelado. E Ele está entre nós. Comunidade. Um grupo de pessoas unidas por algo em comum. Aleluia.